Sejam todos bem-vindos para esse tempo agora à tarde, todos bem alimentados, alguns conseguiram tirar uma sonequinha ali, né? E vamos agora continuar, gente. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, você ainda está com expectativa? Aí a pessoa aí responda para ela. Sim, não, sim. Se não, talvez nenhuma das alternativas irmão. Queridos, o problema da expectativa é quando nós colocamos ela no lugar errado. Mas quando nós colocamos as nossas expectativas no Senhor, elas não serão frustradas. Então, que você aqui possa ainda, continuar com essas expectativas em Deus. Ah, Silvio, mas eu ainda estou aqui, parece que nada aconteceu desde quinta-feira, eu não dei um mortal, eu não caí no chão, não aconteceu nada. Queridos, muito mais do que algo sensorial, muito mais do que algo nos nossos sentidos, Deus ele quer promover uma mudança de dentro para fora. Então não tem a ver com sentir, tem a ver com presença, tem a ver com uma mudança que começa de dentro para fora. A Bíblia conta que Elias, rapidamente aqui, Elias era um profeta que, após ele ter desafiado ali alguns profetas de Baal, ele foi perseguido por Jezabel, e ele vai se esconder em uma caverna, e ele estava com uma grande expectativa de que Deus pudesse falar com ele, e ele criou expectativas de que Deus iria falar de uma maneira estrondosa, de uma maneira com muito vulto assim, porém Deus veio e falou com ele através de uma brisa bem suave. Depois de ter passado um terremoto, depois de ter passado fogo, depois dele ter pensado que era através de algo muito extraordinário, Deus vem e fala com ele de uma maneira bem simples, de uma maneira bem íntima. Então não tem a ver com o que o nosso exterior está sentindo, presenciando tão somente, mas tem a ver com uma mudança que começa de dentro para fora. Então que você venha se permitir ser mudado, sobretudo a partir do seu interior, e que isso possa externizar, possa ir para fora e contagiar outras vidas, amém? Então eu queria convidar você nesse momento para fechar seus olhos e começar a falar com o papai. Senhor Deus, nós queremos, Deus, te louvar nessa hora, nós queremos engrandecer o teu santo nome, e nós queremos declarar, Deus, que nós somos habitação do teu doce Espírito, e Pai, muito além de algo, ó Deus, que a gente vai tão somente sentir, mas que o Senhor, Deus, venha provocar em nós uma mudança e uma transformação, que sobretudo comece de dentro para fora, que haja verdadeiramente, Deus, uma transformação em cada um de nós, Pai, que está aqui, que o Senhor, Deus, nessa noite, nessa tarde, /noite, venha falar no íntimo de cada um, Deus, e o Senhor conhece cada pessoa que entrou aqui, e o meu desejo e a minha oração, em unidade com os meus irmãos, é para que a tua vontade, é para que a tua voz venha de maneira suave, como uma brisa, sussurrando e trazendo revelação, discernimento, direção e alinhando céus e terra nessa hora. Assim nós oramos e agradecemos ao teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achei, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achei, ansiando oferecer
pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor, que os olhos podem ver. Queres meu? Tu é que tornas isso pra ele. Estou voltando. Rei de imensurável valor, Ele é Rei de imensurável valor. Ninguém pode expressar quanto és digno, embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu, pois é mais
ti, pois não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Quantos provaram dessa presença? Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que não é vergonha de expor. Tua presença, tua presença. Bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu corpo, sermos inundados, cercados por Santo Espírito. Obrigado, igreja. Santo és bem-vindo, Deus. Vem entrar nesse lugar. Ouve o desejo da tua igreja. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão. Vamos provar a tua. Isso é motivo de alegria. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito é. Vem. É o desejo sermos Senhor. Se esse é motivo de alegria, pode ter mais barulho. Quantos têm alegria da salvação para celebrar nessa tarde? 1, 2, 3, vai! Oh, 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 oh.
tua cruz, a tua cruz, o teu fardo, o meu pecado apagou. E hoje tudo novo, e hoje, manda violão no meu ouvido, irmão. Novo se fez, brada a tua aliança. Santidade é a minha adoração. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo, e hoje novo se fez, novo se... Brada a tua aliança, igreja. Santidade é a minha... Mais forte essa aliança. Santidade, santidade é a minha... Pra toda a cidade, todo estádio ouvir, diz: santidade é o quê? Adoração ao Cordeiro Santo, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Senhor. Quem tá feliz que vai pro céu, tira o pé do chão e vai, vai. Oh, 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 oh. Mais uma vez eu quero ouvir. Oh, 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 oh. A tua cruz, o teu fardo, o meu pecado apagou. E hoje tudo novo, e hoje novo se fez, novo se... É o que Jesus fez em nós. Santidade é a minha... O que é a sua adoração, jovem, diz? Santidade é a minha... O que é a sua adoração, adorador, brada? Santidade, adoração ao Cordeiro Santo, manda a caixa no ouvido de Deus, amado da minha alma, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Sua voz da igreja, Cordeiro, Cordeiro Santo, amada. Todo mundo junto, igual a torcida pra Jesus lá em cima, mão. Cordeiro Santo, Cordeiro. Quem ele é? Amado Salvador. Vem dançar, igreja. Yeah. Hey, hey, hey. Jesus é o nosso rei. Eu disse hey, hey, hey. Jesus é o nosso rei. O Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma, Cordeiro Santo, Cordeiro. Quem ele é, igreja? Amado Salvador, amado Salvador. Quando a gente é jovem, espiritualmente na vida também, é muito a respeito do que a gente sonha, né? Eu sonhava em ser um ministro de louvor.
Na verdade, eu sonhava em ser o brother Simeon do Cats Barnera. Meu sonho era ser o brother Simeon. Sonhava em ser um adorador, sonhava em ser um pregador, sonhava. Sonhava em ser a casa favorita. Só que eu descobri que às vezes eu ia ministrar louvor e eu não me sentia a casa favorita. Porque ainda era muito a respeito do que eu queria. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Queria que fosse assim. Era o tempo do meu ministério, eu queria. Mas à medida que a gente vai conhecendo Jesus, o fundamento deixa de ser o que a gente sonhou e começa a ser o que Ele fez na cruz. Porque nem sempre você vai se sentir uma casa favorita. Porque o que a gente sente muda. Às vezes sente uma coisa, às vezes sente outra, mas o que eu sei e o que eu creio não muda, ainda que meus sentimentos mudem. Então talvez hoje você esteja aqui tentando, vou lá naquele congresso ver se eu me sinto uma casa favorita. E você dança, pula, mas na hora que para você... Deixa eu falar uma coisa, Ana. Você não é porque você sente, você não é porque você fez direito. Você é porque Jesus quis. Você é porque Ele morreu na cruz. Então, como a música é minha, eu tenho licença para mudar a letra. Eu queria que hoje você não falasse sobre o que você quer ser. Você falasse sobre a tua fé, sobre aquilo que Ele fez na cruz, amém? Então diz para mim quem você é. O que Jesus fez de você na cruz. O que a vontade de Cristo fez de você. Diga comigo hoje. Mais forte hoje. Com tua fé, diga hoje. Hoje. Hoje eu sou o lugar onde o Senhor gosta de estar. Hoje eu sou tua casa favorita. Hoje sou o teu altar. Diz quem você é, diz o que Ele fez hoje. Hoje eu sou onde o Senhor hoje eu sou tua casa favorita. Hoje sou o teu altar. Diz forte, jovem, encontra em mim, ó Deus. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença. Eu quero querer realizar em mim, Senhor, com tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Oh, encontra em mim, ó Deus. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero ser, eu quero atrair tua presença. Tua misericórdia, ó Deus, diz-me, enche Deus, enche o templo com... Estende tuas mãos, adorador, intercessor, declara. Restaura a casa caída de Davi, comprometeu, para que os povos saibam que há um Deus no Brasil. Yeshua, diz hoje o lugar onde o Senhor gosta de estar. Hoje eu sou tua casa favorita. Hoje sou o teu altar. Encontra em mim, ó. Encontra em mim, ó. Diz o que você quer. Tua misericórdia, Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de... Estende as mãos sobre a tua casa, sobre a tua família, declara isso.
restaura a casa caída de Davi. Estende as mãos sobre a tua igreja e declara: restaura a casa. Declara o que Ele prometeu em Amós 9 para os nossos dias. Restaura, Deus, restaura tudo que caiu na casa de Davi. Estende as mãos sobre a tua cidade e declara: restaura a casa. Vai, intercessor, sobre Santa Catarina, restaura, Deus, restaura. Sobre o Brasil, restaura, Deus, restaura a casa caída de. Sobre Israel, sobre as nações, restaura a casa caída de. Estende as mãos, adorador, intercessor e brada. Deus, restaura a casa caída do Brasil. Restaura a casa caída do Brasil. Amamos, choramos, bradamos. Restaura a casa até que Ele volte, até que Ele reine. Restaura a casa caída. Põe a mão no seu coração, de sobre mim. Restaura a casa caída de Davi, Senhor, no meu coração, na minha vida em ti. Brada, jovem, restaura, restaura a casa sobre o teu coração, com toda a tua voz. Restaura, para que os povos saibam, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. E Yeshua diz: hoje eu sou o lugar onde o Senhor gosta de estar. Hoje eu sou tua casa favorita. Hoje sou o teu altar. A última vez, hoje eu. Onde o Senhor gosta. Hoje eu sou tua casa favorita. Hoje sou o teu altar. Dia e noite são. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de. Dia e noite suba de. Dia e noite. Nada quem você. Hoje eu sou onde o Senhor gosta de estar. Hoje eu sou tua casa favorita. Hoje sou o teu altar. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia. Poderoso poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que estás e
seja o domínio. Declare mais uma vez só isso. Poderoso poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua. Prepara teu coração para a palavra, pois só eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Esse lugar de entrega, de quebrantamento. Aos seus pés, Jesus me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa. Me leva onde eu possa ouvir. Meu Jesus, meu Jesus, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, Deus. Pois só na tua voz eu posso me completar. Eu posso me completar. Sou na tua vontade, Deus. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança. Esse é o instante que eu espero.
esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Romper em fé é exatamente isso. É uma ação de coragem, de confiança que leva nós a crermos de forma inabalável no poder e na fidelidade de Deus. Ou seja, eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Receba com aplausos Fábio Peixer. Aleluia! Glória a Deus! Recebam sim, com muita alegria. Pastor Fábio Peixer. Tá rindo, Ana? Já vai saber por quê. Glória a Deus. Quem esteve aqui na última conferência que o pastor ministrou aqui? Quantos lembram? Amém. Com certeza ninguém lembra mais do que eu sobre essa ministração. Eu não vou falar tudo aqui porque senão vou ser muito repetitivo. Mas eu não tive ainda a oportunidade de falar com o pastor Fábio pessoalmente. Eu acho que esse é um momento apropriado, pastor, de falar sobre isso. Para mim foi algo marcante, essa ministração. Deus tem te usado poderosamente, tem acompanhado. E para mim foi algo muito poderoso. Porque eu sei que Deus ele constrói, né, um chamado na nossa vida. E o chamado de Deus na minha vida foi construído por vários capítulos. E aquele dia que você estava aqui, foi um capítulo muito importante de Deus na minha vida. O seu testemunho, aquilo que você falou, aquilo que você viveu, aquilo que você compartilhou, fez todo sentido na minha vida. Eu estava naquele canto ali, eu costumo falar que aquele é o canto da marca da promessa, aquela marca do chão lá, pastor, acho que aquela fui eu. E no louvor Deus já tinha me quebrado, Deus tinha me moído no louvor. E quando veio a palavra, veio o tiro de misericórdia. E Deus começou a ministrar muito ao meu coração, porque Deus tinha um chamado na minha vida. Desde muito cedo falou para mim sobre esse chamado. Só que também veio carregado de muitas dúvidas, muitas incertezas, medos de falta. E aquilo que você compartilhou da vida ordinária, de queimar as nossas carroças. Eu sei que eu estava ali, Deus me moendo, Deus me quebrando. Levantar a cabeça, tinha uns 5, 6 olhando para mim. E quando acabou a palavra, veio um monte e falou assim: irmão, essa palavra foi para ti. Então, glória a Deus, por esse tempo eu tenho certeza que o Senhor vai te usar ainda mais nesse momento. E para testificar disso, pastor, muito prazer, pastor Rodrigo. Obrigado, tá? Vamos orar? Vamos abençoar a vida do pastor Fábio? Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Sabemos que muito mais o Senhor ainda vai fazer. Nós abençoamos o pastor Fábio, sua casa, sua família. Declaramos a tua proteção e o teu cuidado sobre ele, Senhor. Estamos abertos para aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Estamos com o nosso coração aberto e sabemos que o Senhor vai usar a sua boca com poder e autoridade. Assim nós o abençoamos e declaramos que estamos abertos, Senhor. Usa a vida dele, fala através dele, Senhor, e te manifesta de forma ainda mais poderosa nesse lugar. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem está feliz faz barulho. Glória a Deus. Queridos, a vida não faz sentido se não for anunciar Jesus. A vida não faz sentido se a gente não ouvir esses testemunhos do que Deus está fazendo. E esse é um sonho de infância, da adolescência, ser usado por Deus. Somos apenas um canal, mas eu quero que você personalize a mensagem dessa tarde no seu coração e na sua vida, porque Deus vai falar nesse lugar. Amém? Você pode ficar em pé mais um pouquinho? Pode sentar, tô brincando. Isso é automático, né? O povo que gosta de ficar sentado. Que honra, que alegria estar com vocês mais uma vez.
Sempre que há uma segunda vez, o coração dispara, porque o povo gostou um pouquinho. Tá aí o resultado, né? Quinta-feira eu estive ministrando em Rio do Sul pela 4ª vez. Jesus, não tem mais ninguém nesse Brasil. Mas Deus certamente tem algo específico para a sua vida, por isso que Ele decidiu de forma específica que eu voltasse aqui com vocês nessa tarde e ter uma palavra do céu para liberar sobre vocês. Pastores, amo muito vocês, carinho de vocês, alegria de vocês, nos impulsionam, nos contagiam e nos faz ter cada vez mais desejo de estar aqui com vocês, daí desfrutando desse tempo que a gente vê que Deus está movendo as águas. Eu acompanho vocês pelas redes sociais, dou uma espiadinha e eu vejo que Jesus está aqui. Amém? Glórias a Deus. Filhos do homem, meu Deus, tem história, hein? Eu cantei muito, não cantei no caso de cantar, né? Tipo chuveiro, que eu não canto. E marcou histórias, marcou memórias, ainda marcam, né? São canções do fundo da alma, mas nunca tinha visto eles pessoalmente. E hoje eu pude contemplar com os meus olhos. Que alegria, esse privilégio. O pastorzão também conheci agora lá no café. Deus te abençoe. Uma honra te conhecer aqui também. Estou com a minha esposa mais uma vez, me acompanhando. Essa semana, graças a Deus, ela está conseguindo viajar comigo. E eu fico muito feliz quando ela... Eu sinto como um porto seguro. Uma palavra de oração. Quando eu saio, aquele Deus te abençoe, Deus te use. E a vida é isso. Eu tenho uma filha de 14 anos, Ana Júlia, está no encontro de voluntários da igreja, porque ela serve na igreja também. Pai, eu vou lá para o encontro de voluntários, me perdoa, mas hoje eu não vou contigo não. Tá bom, filha, vai lá, serve a Deus, se entrega, uma menina totalmente disciplinada no Senhor. Nunca, eu lembro ela tem 14 anos, de ter um dia pedido para ela fazer a leitura da Bíblia. Mas ela tem uma disciplina diária, 5h30, 6 da manhã, ela está acordando todos os dias para fazer o seu devocional de mais de 1 hora na presença de Deus, em orar, ler, estudar a palavra, meditar. E eu tenho certeza que ela será uma voz profética, não só na nossa nação, mas em todo o mundo. Glórias a Deus. Gente, conferência Céu na Terra. E eu vinha pensando, né? Não tem como, é impossível manifestar o céu na terra se nós não estivermos ligados diretamente a Deus. É impossível que essa conexão aconteça. Eu vou pedir só um guardanapo aqui, se puder, que eu estou com um pouquinho de rinite atacada aqui. É impossível se mover na terra se nós não tivermos uma relação de intimidade com Jesus, com Deus. E essa relação de intimidade com Deus é que vai fazer toda a diferença nos ambientes em que nós frequentamos, nos ambientes em que nós caminhamos, aonde nós pisamos a planta do nosso pé. Todos os dias nós acordamos e precisamos fazer escolhas. Para você chegar aqui hoje, você teve que escolher a roupa que você viria, como você iria arrumar o seu cabelo, que hora você iria acordar, se você iria tomar café ou não iria tomar café. Ou seja, a vida é feita de muitas escolhas. Mas eu vou falar hoje de uma escolha essencial, que é a escolha de caminhar com a presença do Espírito Santo. Que é ser dirigido pelo Espírito Santo aonde você está, por onde você anda. Enfim, toda decisão implica em envolvermos a presença do Espírito Santo sobre nós. Ontem eu estava com um casal do shopping Balneário, conversando. Eles aceitaram a Cristo há pouco tempo, estão aquela paixão linda, maravilhosa, e eu parei para ficar ouvindo eles. E a irmã dizia: pastor, a mudança na minha vida está sendo tão grande. Eu estou agora dos 45 aos 50. E eu achei que eu era tomada de demônio, e eu descobri que era falta de hormônio. E aí ele olhou assim, e pastor, depois que Jesus entrou na nossa vida, a gente ficou apavorado, porque essa mulher não mudava. E aí a gente percebeu que a gente trouxe o Espírito Santo de Deus para dentro de nós, e o Espírito Santo nos trouxe o entendimento que ela só precisava de hormônio, não precisava expulsar o demônio. E a nossa vida é assim, cada vez que nós somos mais parecidos com Jesus,
mais os céus começam a se manifestar em nós e através de nós. Esse casal hoje exala a presença do Espírito Santo onde eles andam. Eles têm uma rede de lojas em todo o Brasil muito grande, inclusive Maringá também, e a presença de Deus é manifesta na vida e através da vida deles. Glórias a Jesus. Queridos, eu li uma frase esses dias que diz assim, se você não está batendo de frente com Satanás, é provável que você esteja andando na mesma direção que ele. Não sei quem lembra aqui, mas eu tenho raiz assembleiana, então se der um negócio aqui, você não estranha aí. Vou repetir, se você não está batendo de frente com Satanás, provavelmente você está andando na mesma direção que ele. Em nome de Jesus, você vai começar a bater de frente com Satanás, porque tem vitória de Deus sobre a sua vida e para a sua vida. Vamos a um texto bíblico que eu quero compartilhar com você, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16. Dias atrás eu estava numa grande igreja aqui do Brasil, tinha umas 10 mil pessoas, e eu atentamente ouvindo o pregador e aquela mensagem penetrando lá dentro na alma, e de repente houve um silêncio em toda a igreja. A graça de Deus estava nos envolvendo, as lágrimas rolavam, e alguém da multidão gritou a seguinte frase: ainda bem que eu vim, Jesus. E o meu desejo é que você saia aqui dizendo dessa conferência: ainda bem que eu vim, Jesus. Olha para o irmão mais bonito do seu lado, mas tem que ser bonito, senão nem olha. E diga a ele, a ela: ainda bem que eu vim, Jesus. Ainda bem que eu vim, Jesus. Glórias a Deus. Vamos lá. Atos capítulo de número 16. Versículo de número 6. Para mim, uma das passagens mais incríveis. E diz o texto: e em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu. Repita comigo: o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Repita comigo: o Espírito de Jesus não permitiu. Assim seguiram viagem pela Mísia e desceram para o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus havia nos chamado para ali anunciar as boas novas. Esse texto de Atos dos Apóstolos, para mim, é um dos textos mais incríveis da palavra de Deus, porque vai falar de uma direção assertiva, de uma direção diretiva direto dos céus, que mudou toda a trajetória de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que acompanhavam eles nessa viagem. Mais do que estar na direção certa, é saber quando você deve seguir naquela direção. Mais do que a direção certa, é saber quando você deve começar a seguir naquela direção. Às vezes Deus fala contigo uma vez e você entende, está tudo bem. Às vezes Deus fala conosco 2 vezes. Às vezes Deus fala 3 vezes. Às vezes Deus olha para a gente e diz: filho, entendeu ou quer que eu desenhe? Alguém já passou por isso? Somos humanos. Hoje Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, talvez para falar com você a primeira vez sobre esse assunto. Talvez alguém aqui Deus vai estar falando pela 2ª vez. Talvez alguém aqui será pela 3ª vez, ou talvez Deus aqui estará apenas reafirmando a sua palavra ao seu coração. Por isso não perca por nada, vou ser bem breve e objetivo com vocês aqui nessa tarde. Por falar nisso, alguém pode me ouvir por 10 minutos? Levante sua mão, quem pode me ouvir por 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, estamos com tempo suficiente. Vamos lá, algumas lições que eu aprendo com esse texto. A primeira lição: só tem a possibilidade de ser impedido pelo Espírito Santo aquele que se deixa ser dirigido por ele. Somente aquele que se deixa ser dirigido, guiado pelo Espírito Santo, consegue, de alguma forma, ser impedido por ele.
O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6 diz: os seres humanos podem apenas gerar vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles gerados pelo Espírito. Ou seja, a partir do momento que eu e você aceitamos a Jesus, passa a habitar em nós o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo que passa a habitar em nós, assume o controle das nossas decisões, se você permitir. Agora nós já não caminhamos mais segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Agora eu já não vou e volto a hora que eu quero. Eu paro para perguntar ao Senhor: Senhor, devo ir ou não devo ir? Devo ficar ou devo continuar? A nossa vida passa a ser controlada pelo Espírito Santo. É como um casamento. Dia 2 de dezembro deste ano, às 20 horas, eu e minha esposa completaremos 25 anos de casado. E eu lembro que há 25 anos atrás, eu estava diante do altar. Tem uma irmã que achou estranho, achou que eu tinha 25. Não, é 25 de casado, irmã que não entendeu ali. E há 25 anos atrás, nós estávamos diante do altar. E eu lembro que o pastor fez a seguinte pergunta: Fábio, você aceita a Gláucia como tua legítima esposa? E eu fui muito rápido, porque eu estava pensando depois. Claro, pastor, mas acelera esse negócio. Eu aceito, pastor. Agora eu te pergunto, se eu tivesse respondido ao pastor: sim, eu aceito ela como minha esposa, tivesse terminado a cerimônia e cada um fosse para a sua casa, esse casamento teria dado certo? Sim ou não? Não, por quê? Porque o casamento é feito de uma entrega, e essa entrega acontece nas núpcias. A partir daquele momento a gente se torna uma só carne. Por que eu estou te falando isso? Que não vale a pena, não faz sentido apenas você aceitar Jesus. Você precisa se entregar totalmente ao Senhor Jesus. E se entregar ao Senhor Jesus é se entregar sem reservas. É confiar, é viver uma nova história. Se você quer viver uma nova história, uma história de céu na terra, é impossível você caminhar sem a direção do Espírito Santo sobre a sua vida. É impossível você tomar decisões assertivas sem a presença do Espírito Santo. Só que não basta apenas Ele habitar em você, você precisa permitir Ele dirigir a sua vida e os seus passos. E deixa eu te falar, eu não acerto uma. Quando eu penso que é para a direita, o Espírito Santo: não, meu filho, é para a esquerda. Quando eu acho que é para a esquerda, não, é para a direita, meu filho. Por quê? Porque os meus olhos enxergam essas quatro paredes, mas o Senhor enxerga além disso, e o propósito de Deus vai muito além disso. Então aquilo que o Senhor determinar sobre a sua vida, a sua casa, sobre a sua família, confia, porque o Senhor conhece o início, o meio e o fim. Ele é o Senhor da nossa vida. Todo aquele que aceita a Cristo recebe o Espírito Santo, e ele passa a ter o controle do sim e do não. Nicodemos era um homem cheio do conhecimento humano, cheio de conhecimento humano, porém carente de entendimento do mundo espiritual. Agora, quando ele encontra Jesus em João no capítulo 3, ele questiona Jesus acerca das coisas espirituais, porque ele não tinha entendimento. E Jesus diz: os que são da carne discernem as coisas da carne, mas os que são espirituais, que nasceram de novo, conseguem discernir a vontade de Deus. Você precisa entender que você habita uma bomba relógio chamada Espírito Santo. E é algo tão precioso dentro de você que os ambientes que você frequenta, há milagre, a cura, a libertação, a transformação. Os ambientes que você frequenta são mudados, as atmosferas são mudadas, porque ninguém carrega o que você carrega. Eu lembro quando nós inauguramos uma igreja na minha cidade de Taió, sou lá de Taió, aqui no interior de Santa Catarina. Alguém conhece? Taca-lhe pau nesse carrinho, Marco Velho. É lá. E nós convidamos o prefeito da época, um homem que é poliglota, inteligentíssimo, escreveu muitos livros, muita sabedoria, e eu confesso para vocês que foi o discurso mais sábio que eu ouvi na minha vida. Chamamos ele para dar uma palavra na inauguração, ele subiu no altar, ele olhou para o povo e disse assim: boa tarde,
o que eu tenho para dizer para vocês, vocês não querem saber. E do que vocês querem saber, eu não sei falar. Meu muito obrigado. O que eu estava dizendo? O meu conhecimento humano não interessa para vocês. E o conhecimento espiritual que vocês estão ansiosos para ouvir, eu não tenho nada para falar. Então, muito obrigado, deixa eu sair daqui. Agora, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, as palavras de sabedoria saem com fluência dos seus lábios, porque já não é mais você, é alguém, é uma ação do Espírito Santo através da sua vida. Por isso que quando você fala do amor de Deus às pessoas, elas param para ouvir e dizem assim: nossa, como você é diferente, você tem um brilho que é diferente, você tem alguma coisa que você é diferente. É o Espírito Santo que habita em você. É a fluência do Espírito Santo. Então o céu na terra, essa manifestação é impossível se não tiver essa presença real do Espírito Santo. E como nós carregamos essa presença, onde nós andamos, nós precisamos estar sensíveis ao que Deus quer fazer e falar. Minha mãe, dias atrás, me contou que ela foi ao banco, e ela estava na fila do caixa eletrônico, e a mulher que estava dando suporte, estava azeda, estava brava, estava atendendo muito mal. E minha mãe disse que aquilo foi gerando um negócio ruim nela. E quando ela chega próximo daquela mulher, a mulher, sendo ríspida, minha mãe pegou e tratou de sair logo de lá do banco. Só que quando minha mãe chega no carro, indignada, o Espírito Santo: você perguntou o que ela tem? Minha mãe disse: não, volta lá. Minha mãe pegou, foi lá na floricultura, comprou um vaso de flor e voltou lá. E chegou lá naquela mulher: eu queria te agradecer e queria só te dar um abraço hoje e dizer que Deus te abençoe, e quero te trazer esse presente aqui. A mulher começou a chorar e abraçou ela: como eu precisava disso hoje. Só isso. Só isso. Ei, o Wi-Fi está ligado aqui e está cheio. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. As circunstâncias contrárias que estão acontecendo, é só Deus te provocando para viver um milagre. É Deus te provocando para ser canal de bênção na vida dessa pessoa que você acha que não está te atrapalhando. Ei, o controle da sua vida está na mão de Deus, não está na mão do homem. Descansa, descansa, descansa. Deus não perde o controle. Você não vai perder o controle porque está na mão de Deus. Mas esteja atento aos barulhos ao seu redor, o que Deus está querendo fazer. A gente precisa estar sensível. A gente precisa ter essa sensibilidade. Eu estava com muita vontade de comer um sanduíche dias atrás, pão com linguiça e queijo. Alguém gosta? Gente, todo gordinho gosta. E eu passei final da tarde, comprei. No outro dia de manhã eu levantei salivando. E eu fiz ele num recheio que eu quase recheei o pão. Botei na mochila e fui para a igreja, que eu ia trabalhar, já pensando no cafezinho que a irmãzinha serve lá na igreja. Eu disse: meu Deus, hoje eu quero... Nossa! E fui indo. Quando eu estou passando numa das ruas, e eu gosto de ir a pé, e eu sempre pergunto: Deus, o que nós vamos fazer hoje? E aquele dia Deus fez uma coisa engraçada. Tinha um senhor sentado debaixo de uma marquise. Ele não era morador de rua, mas ele estava em situação de rua. E eu passei por aquele homem, eu disse: bom dia. Ele deu um largo sorriso, um sorriso bonito, e disse: bom dia. E eu continuei: Senhor, salva esse homem, transforma a vida desse homem, Senhor. Toca o coração dele. O Senhor: aham. Vai lá, filho. What? Voltei lá, comecei a conversar com aquele homem. E de repente eu fiz a pergunta que eu não queria fazer. O senhor está com fome? E ele respondeu, usado pelo inimigo. Estou brincando. Eu disse: sim, eu estou com fome. Eu preparei um sanduíche para o senhor. Lá dentro de mim, o humano estava dizendo: tu está de brincadeira, Deus. Mas eu estava entendendo que Deus havia criado aquele momento para aquilo. Eu tirei o lanche, entreguei para aquele homem, eu abençoei a vida dele e saí.
E quando eu saí, o Espírito Santo disse: filho, você só deu o lanche porque você já foi abençoado. Ei, deixa eu liberar sobre você. Você já é um abençoado. Distribua a bênção sobre a vida das pessoas. A vida não é sobre nós, a vida é sobre Deus e as pessoas. Você é um abençoado, você já está abençoado. Deus te deu condições, abençoa a vida do teu próximo. Estenda as tuas mãos, é um gesto simples, mas esteja atento ao que o Espírito Santo quer fazer. Esteja atento. Esses homens estavam agora, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles estavam desejosos de pregar a palavra na Ásia. E o texto que nós vemos, e você repetiu, diz que eles foram impedidos. Não, peraí, não é para a Ásia. Eles tentam agora ir para a Bitínia. Bom, se não é para ir para a Ásia, vamos para a Bitínia. E a Bíblia diz, e o versículo que você leu comigo, diz que mais uma vez eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Quando eles são impedidos pela segunda vez, eles param tudo. E eu acredito que há um diálogo entre eles. Espera aí, olha, a gente tentou ir para lá, o Espírito Santo disse não. Tentou vir para cá, não. Vamos tentar entender o que Deus quer. E aí eles pararam para ouvir a Deus. E à noite, diz o texto que Paulo teve com uma visão, um homem na Macedônia, lá da Europa, dizendo: ei, passa a Macedônia e vem para cá nos ajudar. A intenção de Paulo e Silas era ótima. Pregar o Evangelho, mas não era o tempo certo para estarem indo para a Ásia, porque Deus tinha um propósito para a Europa. Ei, nem todo sim é a resposta de Deus. Às vezes Deus vai te dizer: espera. E quando Deus te falar espera, não te mova até Deus não mandar você se mover. Quando Deus disser ainda não, não teme, porque vai dar errado. Ser sensível à direção de Deus, a ouvir a Deus, esteja sensível, tenha sensibilidade, é entender que o não de Deus é tão importante quanto o sim de Deus. E as coisas vão acontecer na hora certa e no tempo certo. Segunda lição que eu aprendo aqui: o não de Deus não é para o seu mal, mas é para que o propósito dele se cumpra. Sabe, às vezes as pessoas me perguntam: Fábio, mas como que eu sei que é Deus falando comigo? E eu respondo de uma forma muito simples. Quando criança, eu saía na rua brincar com meus amigos, era um exército de amigos. Aí jogando bola, gritando, subindo bicicleta, era uma barulheira. Mas quando meu pai chegava na rua e gritava: Fábio, tá na hora de vir para casa, a voz dele soava no meu ouvido acima de todas as outras vozes, porque era a voz do meu pai. Por que que eu sabia que era a voz do meu pai? Porque eu caminhava em intimidade, eu morava com meu pai, eu andava com meu pai, eu fui gerado pelo meu pai, eu andava com ele. Quando você anda com Deus, você é gerado em Deus, você caminha com Deus, você discerne a voz de Deus nos ambientes que você está. Talvez você chegou aqui confuso: pastor, não estou entendendo ainda. Deus vai falar com clareza. Agora tampa os teus ouvidos, sintonize no céu, porque se você sintonizar nas coisas desse mundo, você jamais vai ouvir a Deus, você vai se confundir. Até porque o espiritual com o emocional caminham numa linha muito próxima, então você precisa estar atento a essa voz de Deus. Então o não de Deus não é para o seu mal, mas é para que o propósito dele se cumpra. Provérbios 16:1, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Como eu compartilhei outra vez, eu queria ser político. Nossa, pastor, político? Sim, é o meu defeito, vou fazer o quê? E Deus disse não. E eu tento barganhar com Deus, e Deus diz não. E eu tento de novo, Deus, pela última vez, e Deus diz não. E eu disse: tá bom, Deus, eu nunca quis ser mesmo. E a minha vida tomou outro curso, tomou outro rumo. E um rumo que me levou hoje é a pastorear. Um rumo que me tomou a pisar em lugares que eu jamais imaginei que eu pisaria. Em países que eu jamais imaginei que eu ia. Mas por quê? O sim de Deus, o não naquele momento, mas o sim que eu dei para Deus, fez todo o curso da minha história mudar. E eu vivi de propósito em propósito, de graça em graça, de bênção em bênção, de abundância em abundância, e chegar em lugares como aqui, de ouvir testemunhos da qual nós fazemos parte, aonde Deus nos usou como canal de bênção também para confirmar coisas dos céus. Quando você anda na direção do propósito, o céu se manifesta na terra. Quando você anda debaixo desse propósito, a graça de Deus se manifesta em você e através de você.
Terceira lição, não insista em seguir uma direção pela sua própria vontade, vai dar errado. Vai dar errado, não insista em seguir uma direção segundo a sua própria vontade. Eles tentaram ir para o norte, para Bitínia, mas o Espírito Santo impediu eles. A Bíblia diz em Romanos 8,5 que aqueles que são dominados pela natureza humana pensam das coisas da natureza humana, mas os que são dirigidos pelo Espírito Santo pensam em coisas que agradam ao Espírito. Por isso que tudo aquilo que você faz, que eu faço, precisa glorificar a Deus. Os negócios que nós vamos fazer precisam glorificar a Deus. Eu costumo dizer para a juventude na igreja, para os adolescentes, você não pode escolher um curso universitário simplesmente que vai te dar um rendimento financeiro lá na tua profissão no futuro, não. Você precisa entender o que Deus quer fazer através da tua vida naquela universidade. É entender, é ser sensível à voz de Deus. Deus, eu estou pronto para entrar numa universidade. O que o Senhor quer de mim? Qual é a área que o Senhor quer me usar? Eu lembro que minha esposa foi fazer, ela sempre sonhou em fazer enfermagem. E ela foi fazer pedagogia. Eu não estou desprezando, eu só estou dizendo que, ao contrário. Pelo contrário, para mim, pedagogia é uma das faculdades mais top que tem. E ela chegava em casa chorando. Amor, eu queria fazer enfermagem, não era pedagogia. Está, amor, então vamos dar um jeito de conseguir fazer enfermagem. Não, mas eu não consigo parar a pedagogia. Então, continua. E foi passando e passando, e ela chegava em casa chorando, meu Deus do céu, esse negócio que parece que não é para mim. Eu disse, então, minha filha, pare e vai fazer outra coisa, mas eu não consigo. Continua. Resumindo a história para você, ela fez a faculdade todinha sem querer fazer a faculdade. E no dia da certificação foi certificada como a melhor aluna da universidade em pedagogia. E quando ela termina a faculdade, um dos nossos pastores procura ela e disse, nós precisamos que você comece a atuar no nosso projeto social Lar do Adolescente como pedagoga. E aí todo o propósito começou a fazer sentido na vida dela. Já está há quantos anos lá? 5 anos servindo no projeto social. Não é sobre o que você sonha, é sobre o que Deus sonha através de você. Só que mesmo que você não entenda, faça com excelência. Mesmo que você não entenda, faça como para ao Senhor, faça com excelência, porque no tempo certo Deus vai se manifestar através daquilo. E quando Deus quiser mudar a sua estação, Ele vai mudar. E deixa eu te liberar uma palavra aqui, nós estamos agora na primavera, a estação das flores, a estação do sol lindo, a estação do perfume, o inverno já passou, descansa, chegou a primavera na sua vida, chegou uma nova estação, e Deus marcou essa conferência para isso, há uma nova estação sobre a sua casa. A sua casa será céu na terra. Os ambientes que você frequenta serão céu na terra, porque você habita o Espírito Santo de Deus. Às vezes os impedimentos que acontecem são também um sinal para que você pare para ouvir a Deus. Tiago diz, vocês são loucos, vocês que dizem, olha, amanhã vamos para tal cidade, e lá ficaremos um ano, vamos negociar, você não sabe nem o que é a sua vida. A sua vida é como um vapor, que ora aparece, ora desaparece. Por isso que o controle da nossa vida precisa estar na mão de Deus. Não insista naquilo que Deus pediu para você renunciar. Não insista naquilo que Deus pediu para você renunciar. Se Ele pediu para renunciar, renuncie, porque vem nova vida para você aí. Mas pastor, é tão difícil, nunca disse que seria fácil. A palavra nunca disse que seria fácil, mas cumprir o propósito sempre será a melhor saída para você. Ouvir a voz de Deus e seguir o seu propósito. Não se mova até Deus falar com você. Minha esposa e eu estávamos numa denominação, Assembleia de Deus, por 25 anos. E de repente Deus começou a falar que haveria uma mudança. E aí nós pensamos que seria uma mudança de cidade. Eu jamais pensei que eu mudaria da igreja. Nasci lá, me criei lá. E de repente Deus nos acena para uma cidade que nós não conhecíamos, Itajaí. Nos aponta para uma igreja de paredes pretas, jogo de luz, fumaça. Eu disse, meu Deus, isso não é uma igreja, isso aqui é uma danceteria. Não posso estar no lugar certo.
E mesmo sem entender, Deus estava no propósito. Chamei os meus pastores, chamamos os nossos pastores, abrimos o nosso coração. Deus está falando assim, assim, assim. E eles disseram, vamos orar juntos. Passaram-se 6 meses. Toda a mudança aconteceu. E hoje nós entendemos claramente todo o propósito de Deus que foi de forma específica para aquilo. Por que eu estou te falando isso? Mesmo sem entender. Se Deus está te dirigindo, vai. Corre, avança, porque Ele é responsável por tudo. Ele cuida de cada detalhe na sua vida. Às vezes, a melhor decisão que você pode tomar é ir, mesmo quando seria mais fácil ficar onde está. Às vezes é melhor. 4ª lição, tenha certeza, Deus vai lhe dar um direcionamento na hora certa, no momento certo. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, agora então, eles decidem ir para a Macedônia, melhor dizendo isso, passar a Macedônia e ir para a Europa. E eles chegam lá na cidade, eles procuram na cidade um lugar, uma sinagoga, e não tinha nenhuma. Por quê? Porque as pessoas se reuniam fora dos portais. Então eles saem fora dos portais agora, encontram lá ali de uma vendedora de linho, uma mulher que tinha uma empresa bem sucedida, tinha funcionários. E eles começam a anunciar o Evangelho, e esse Evangelho alcança o coração dessa mulher e dos que estão lá em sua volta, e isso começa a empolgar Paulo e Silas. Todos os dias, então, eles saíam comercializar suas tendas, e também procuravam ir à beira do rio, se reunir com as pessoas. E nessa ida e vinda, eles encontram uma jovem com espírito de adivinhação. Essa menina, segundo a palavra, dava grande lucro para os seus senhores. Ela trazia várias revelações. Vamos tentar imaginar nossos dias, você querendo fechar um negócio, você não sabia como fazer, eu ia até aquela moça, você dava uma quantidade de dinheiro a ela, e ela trazia uma revelação para você. Só que Paulo e Silas perceberam que essa moça era movida por um espírito maligno, não era do Espírito de Deus. Eles tiveram esse discernimento espiritual. E de repente aquilo incomoda eles, resumindo a história. No outro dia, eu acredito que os dois acordaram, um olhou para o outro e disse, Paulo, fala Silas, olha, aquela moça está me incomodando, aquele espírito não está certo. Hoje nós vamos expulsar aquele capeta. Lembra da frase que eu falei no começo? Se você não bate de frente com ele, você está andando na mesma direção que ele. E eles foram bater de frente com essa moça. E quando ela se aproxima, Paulo já mete um charamanai lá e já expulsa o demônio. E a Bíblia diz que ela foi liberta imediatamente. Agora que ela foi liberta, as pessoas vinham até ela e ela não tinha mais respostas. Porque aquilo que habitava nela, que trazia revelações, não habitava mais nela. E ela se tornou senhora das suas próprias faculdades mentais. E ela não tinha mais resposta. Não tendo mais resposta, não ganhava dinheiro. Não ganhando dinheiro, os empresários que se mantinham através dela não faturavam. E isso gerou uma revolta. Então eles pegam Paulo e Silas, sem chance, arrastam para a praça e julgam no meio do povo. E no julgamento eles são condenados. E nessa condenação, eles apanham. Eles têm as suas vestes rasgadas. Eles são colocados na prisão como os piores bandidos. Eles são colocados na prisão como se fossem os caras mais terríveis desse mundo. Só que dentro da prisão tinha propósito. Nem sempre o lugar que Deus vai te levar vai ser fácil. Mas se Deus está com você, descansa, porque o propósito vai acontecer. A resposta virá. O jeito de Deus se manifestar em nós, através de nós, é do jeito dele, não é da nossa forma. Nunca será do nosso jeito, sempre será do jeito de Deus. Mas nós precisamos estar posicionados aonde nós estamos, para que o Espírito Santo se manifeste através de nós. Dias atrás eu fui com o pastor Júnior visitar um projeto social no sertão da Bahia. E nós fomos acompanhados do irmão Antônio da Forte Leve, aquelas fábricas de caixas d'água. O irmão Antônio é uma pessoa que, ele é bilionário, não é minha, ele é bilionário. Mas fazia anos que eu não encontrava alguém tão parecido com Jesus. Ele exala uma graça de Deus, ele tem uma paixão pelo reino de Deus, por aqueles projetos sociais, que eu fiquei encantado. E andando pelo sertão, eu não queria descolar dele, porque ele exalava muito de Deus.
E de repente ele compartilhou uma história que ele disse assim, olha, alguns anos atrás eu fiz um voto com Deus, em todas as caixas d'água eu coloco Deus é fiel. Todas as caixas d'água que você vê, até, talvez na sua casa tenha forte, deve estar lá, Deus é fiel. E ele começou a vender as caixas assim. De repente, um dos seus maiores clientes do Brasil, e eu estou falando de gente grande, entrou em contato com ele e disse, Antônio, eu vi que você começou a colocar uma frase nas caixas d'água escrito Deus é fiel. Eu não tenho nada contra, mas não faz sentido vender caixas d'água com essa frase. Então eu gostaria que todas as caixas que eu comprasse, milhares de caixas que eu compro de ti, eu gostaria que não tivesse a frase Deus é fiel. O irmão Antônio, com muito jeitinho, disse, querido, eu fiz um voto com Deus, eu creio na fidelidade de Deus, e se tem uma coisa que eu não vou remover, é a frase. Então, seu Antônio, eu lamento te informar, mas a partir de hoje eu não compro mais nenhuma caixa d'água do senhor. O senhor Antônio disse, tudo bem, é uma decisão sua, mas eu não abro mão do meu voto com Deus. Fechou. Só que era uma quantidade grande de caixas. 6 meses esse cidadão não comprou do seu Antônio. Passou 6 meses, ele liga para o seu Antônio. Seu Antônio, seguinte, eu não sei o que tem em suas caixas d'água. Eu comecei a comprar da concorrência e não vende caixa d'água. Então, mesmo que o senhor vai manter essa frase, eu vou voltar a comprar do senhor. Ok, seu Antônio? E o seu Antônio, está vendo? Deus é fiel. Glória, você pode aplaudir o Senhor? Quando Deus te dá uma direção, Ele se responsabiliza pelo resultado. Quando Deus te dá uma direção, o resultado virá dele na hora certa, do jeito certo. Não negocie princípios. Só tome a decisão, só tome uma atitude quando Deus falar com você. Eu lembro que anos atrás, eu lá em Itaió, no interior, eu botei no GPS o endereço que eu precisava ir. E de repente, deu perda de sinal GPS. E agora? Cheguei numa encruzilhada. Vou para a direita ou vou para a esquerda? E sabe o que eu aprendo aqui? Que a gente tem costume de pegar a direção e dizer, Deus, vem comigo. E aí você bota no GPS o endereço que você quer ir. Só que lá na frente dá tudo errado esse endereço. E aí você entra em desespero, e agora, para onde é que eu vou? Aí Deus que está do seu ladinho diz assim, filho, faz o seguinte, dá o volante para mim, senta aqui e descansa, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho a direção para você certa. Talvez você chegou aqui nessa tarde tentando entender o que Deus quer fazer. Ei, coloca na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus e vai, confia em Deus e vai, mas confia, entrega ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele tudo fará. É na direção dele que você precisa caminhar, em direção a ele que você precisa andar. E todas as coisas Deus vai cuidar. Quando nós entregamos e confiamos, como eu falei para você, não é apenas aceitar um casamento, mas é se entregar. Quando você se entrega a Deus, ao relacionamento com o Espírito Santo, Ele vai te dar direção e Ele vai cuidar de todos os teus sonhos. Só que é os sonhos dele para você. É os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus sempre serão mais altos do que os nossos sonhos. Em maio agora, minha esposa e minha filha foram comigo para os Estados Unidos. E elas foram a primeira vez. Minha filha tem 14 anos. E nós voltamos dos Estados Unidos e eu disse para minha filha, eu tenho um sonho que minha filha estude fora. É um sonho. E eu disse, Ana, você gostou? Pai, eu amei. Aí ela falou a região dos Estados Unidos que ela gostou demais e tal. E a gente veio em uma semana de conferência de jovens da igreja. E como eu sou pastor de jovens lá, nós estávamos em atividade, mas estávamos uma semana bem doente. Minha esposa com dengue e eu com uma infecção bacteriana no intestino. E nós entre a clínica, todos os dias, coletava sangue, tomava soro, ia para a clínica, e nós dois começamos a conversar, Senhor. Aí minha esposa disse, amor, a Ana gostou da ideia, mas como que um dia a gente vai conseguir enviar nossa filha estudar em outro país? Olhando para a nossa lógica humana financeira, não tem como. E aí eu disse para ela, mas se Deus tiver propósito, as coisas vão acontecer. Mas dentro de mim gritou, eu sou o provedor,
como que eu vou conseguir prover isso? E eu disse, Deus, eu entrego nas tuas mãos, e se é a tua vontade, Senhor, um dia vai acontecer. E amém. Nós fomos para a conferência e de repente, no culto da manhã, o pregador manda me chamar. E eu disse assim, vocês têm uma filha? Temos. Onde ela está? Ela estava no meio dos adolescentes. Qual é o nome dela? Ana Júlia. Chama a Ana Júlia aqui. Ana Júlia veio. Ele fez a seguinte pergunta, alguém aqui tem dólar? Aí tinha uma irmã que tinha dólar. Você pode me dar esse dólar? Sim. Alguém tem euro? Tinha euro. Alguém tem peso argentino? Tinha peso argentino. Resumindo para vocês, tinham 7 moedas, o real e mais 6 moedas diferentes. Naquele momento, pastora, eu disse para ela, Ana Júlia, abra sua mão. Ele pegou todas aquelas moedas de vários países, ele olhou para ela assim, ó, Deus manda te dizer, escolhe o país que você quer estudar. Você pode aplaudir o Senhor hoje? Eu não sei quando vai ser, eu não sei como vai ser, e eu não sei onde vai ser, eu só sei que vai acontecer. E é isso que eu quero liberar sobre a sua vida hoje. Vai acontecer em nome de Jesus. Continue caminhando segundo a vontade de Deus, com temor ao Senhor. Não dê um passo nem para a direita e nem para a esquerda sem que Deus se manifeste. Vai dar tudo certo se você continuar andando segundo a vontade de Deus. Só feche o seu negócio se Deus mandar. Só abra negócio se Deus mandar. Só continue se Deus mandar. Só pare se Deus mandar. Simples assim. Em nós habita o Espírito Santo. O céu na terra vai se manifestar dessa forma, é você entendendo o poder de Deus na sua vida e através da sua vida. Quinta lição que eu aprendo com esse texto, decida imediatamente partir para o destino que Deus tem para você. Quando Deus determinar, corre, voa. Vai com pressa, porque Deus tem pressa. Então decidimos imediatamente partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Agora esses homens estão presos, machucados, aprisionados, tendo seus pés e mãos presos aos troncos. Naquela hora Paulo e Silas podiam estar questionando Deus, dizendo, Deus, nós íamos para a Ásia e tu disseste não. E nós íamos pregar a tua palavra lá, Senhor. Aí nós decidimos ir para Bitínia e o Senhor disse novamente que não. Aí o Senhor nos manda para a Europa, para apanhar que nem cachorro. Mas não. O texto diz que eles cantavam e adoravam ao Senhor. Está doendo? Continua. Está difícil? Continua. Se Deus te mandou, continua. Não desiste, não para. E é o som daquela canção, enquanto eles adoravam ao Senhor. Quando eu chegar no céu, eu vou pedir para o carcereiro. Eu imagino que o carcereiro parou e aquela voz suave soprava nos seus ouvidos. Uma graça era envolvida com aquele louvor. E diferente de todos os presos, eles costumavam ouvir xingamentos, palavrões, tantas outras coisas. Naquele momento estavam vindo palavras doces que soavam com graça aos seus ouvidos. E de repente o texto diz, e você conhece muito bem, que as cadeias se abrem, há um terremoto, as cadeias se abrem, um barulho ensurdecedor que nem um terremoto. As cadeias se abrem e agora o carcereiro puxa a sua espada para se matar, para tirar a sua própria vida. E Paulo diz, não faz isso, não, nós estamos todos aqui. E aquele homem se rende àquela graça que envolvia aquele ambiente. Ele diz, ei, o que eu devo fazer para ser salvo? Em outras palavras, o que eu devo fazer para sentir o que vocês sentem? O que eu devo fazer para exalar o que vocês exalam? O que eu devo fazer? E é isso que as pessoas que caminham ao nosso lado precisam sentir. O que você sente que eu não sinto? O que você carrega que eu não carrego? Você tem uma graça diferente. É isso que é a manifestação do céu na terra. É quando nós estamos num ambiente, nós somos notados como agentes de Deus naquele lugar. Senão a vida não faz sentido. A vida não faz sentido se não houver a manifestação do Espírito Santo em nós e através de nós.
Dias atrás eu fui assistir um jogo lá no estádio. E quando eu saí do estádio, alguém gritou: "Ei, vizinho!" Eu olhei para trás, eu estava indo embora a pé. E eu reconheci que ele mora no condomínio, mas eu nunca tinha conversado com esse rapaz. Ele olhou: "Queres uma carona?" Eu pensei, eu vim a pé, eu ia voltar a pé, o cara me chama de vizinho, me oferece carona. Deus, o que tu queres aqui? Bora, quero sim, vamos lá. Eu entro no carro com ele, começamos a conversar. Conversa vai, ele falou o que ele fazia. E aí uso uma porta de entrada, pastor, bem evangelista. Eu sou do Café com Deus Pai. Ele, já ouvi falar muito. Pois é de Itajaí. Eu disse, é de Itajaí, pastor Júnior é daqui, queres, não queres, diz. Aí começamos a conversar e tal. Enfim, chegamos. Ele estacionou, a garagem dele era do lado da minha. Só que como a gente não se cruzava nos mesmos horários de trabalho, então eu não via ele. Aí desceu, eu sou vizinho mesmo aqui, ó, de garagem, nós estamos do lado. E fomos embora. Outro dia peguei um devocional, pacotinho de presente e deixei na porta do carro dele. Quando eu volto à noite, ele está lá do ladinho da porta me esperando. Ele calculou um horário que eu chegava. Vizinho, cara, que presente maravilhoso. Eu estou aqui para te agradecer, tu não sabe o que significa isso para mim. Pronto, abracei ele, fiquei feliz e fui para casa, ele foi para casa. Outro dia, roubaram minha bicicleta. Aí o irmão chegou e disse, eu quero te doar uma bicicleta. Eu disse, amém. Fui buscar a bicicleta, quando pega a bicicleta, Deus disse, não é para ti, é para aquele adolescente tal que você vai doar para ele, só vai passar por ti, mas não é para ti não. Ok, Deus. Levei para casa, arrumei, enchi pneu, dei uma ajeitada nela, enquanto eu estou arrumando a bike, chega o vizinho. Vizinho, eu também comprei uma bicicleta, ele falou. Daí eu contei para ele, não comprei essa bicicleta, eu ganhei porque roubaram a minha. Tu vai doar, vizinho, sim. Mas tu tem um coração, vizinho, que olha... E fui embora. E deixa eu te falar, eu estou contando os dias para ele aparecer na igreja entregando a sua vida para Jesus. Você só precisa ser agente de transformação na vida das pessoas. Uma palavra sua pode mudar para sempre o destino profético de uma vida. Uma palavra sua, um sorriso seu, um abraço seu, um gesto seu, aonde você exala Cristo Jesus, pode mudar para sempre a vida de uma pessoa. É simples. Bota um sorriso nessa cara de crente, de vitorioso, de alguém que é lavado e remido pelo sangue de Jesus e que carrega a mensagem da cruz. Essa mensagem para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Tem poder de Deus aqui para manifestar em você, através de você. Agora o carcereiro se rende, ele entrega a sua vida, mas não só ele. A Bíblia diz que toda a sua casa, e a partir daquele momento que toda a sua casa se rende, Paulo e Silas fundam a primeira igreja da Europa. Não era para a Ásia, não era para a Bitínia, mas Deus estava com um propósito, vocês vão plantar aqui a primeira igreja na Europa. Mas pastor Fábio, eu não estou entendendo, toda essa volta, apanharam, mudaram de direção por causa do carcereiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ele ganhou ele e toda a sua casa. Essa igreja na Europa foi fundada naquele momento. Anos depois esse evangelho chegou no Brasil. Chegou no seu estado, chegou na sua cidade, chegou no seu bairro, chegou na sua rua, chegou na sua casa, e você está aqui hoje porque esses homens ouviram a voz do Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer para você? Quando você é guiado pelo Espírito Santo, todos os ambientes que você frequenta são mudados. São mudados, são mudados, são mudados. Entenda que você carrega essa presença. Dias atrás teve uma trend no Instagram, e as pessoas perguntavam para a inteligência artificial, qual é a minha bênção? Irmão, peça ao Espírito Santo qual é a tua bênção. Seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando contra a IA, eu acho ela uma ferramenta fenomenal. Mas o ES é muito melhor, é Espírito Santo.
Se joga nele, mergulha nele, para ouvir ele, vai para o teu quartinho, fecha a tua porta e fica lá com Jesus até ele se revelar, fica lá na presença do Espírito Santo até ele se manifestar, e quando ele se manifestar, você vai ter direção do céu sobre a sua vida. O que Deus está falando contigo por esses dias de conferência? O que o Senhor está pedindo de você por esses dias? A manifestação do céu na terra só vai acontecer se o Espírito Santo for prioridade em sua vida. E essa prioridade precisa ser quando você acorda pela manhã, não é dizer Senhor me abençoa, é Senhor, o que nós vamos fazer juntos hoje? E aí você vai chegar no trabalho, a colega vai chegar assim, meu Deus, que dor de cabeça, peraí, deixa eu orar por você. E vai ser curado em nome de Jesus. Lá em casa está um inferno, deixa eu orar pela sua vida, vai acalmar tudo, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Ei, o papai, é isso mesmo. Eu estou sentindo uma graça de Deus e eu preciso dizer para você. Cara, quantos anos você já trabalha com essa pessoa do seu lado e você nunca manifestou Deus na vida dela? A vida não vai fazer sentido se você continuar dessa forma. A vida não é feita de culto em culto, cara, mas é de manifestação de Deus em manifestação de Deus. Esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus todos os dias, aonde você pisa, aonde você anda. E Deus vai fazer loucuras, Deus vai pedir coisas para você que você não imagina. Descansa, você pediu, entrega. Eu estava num culto de quinta-feira, e de repente Deus fala comigo, claramente. Quando eu entro no carro eu pensei, como é que eu vou contar para minha esposa e minha filha que Deus me pediu tudo? Deus pediu tudo. Eu tinha feito uma reserva no banco, eu tinha guardado um dinheiro, e Deus me pediu tudo, esse filho. Eu quero que você dê todo esse valor para o teu pastor. Não era para a igreja, era para o meu pastor, para abençoar a vida dele. Primeira coisa que eu pensei, meu pastor não precisa do que eu tenho. Só que não era sobre a quantidade, era sobre a atitude. Como que eu vou explicar para minha esposa e minha filha que essa reserva, inclusive de um sonho de estudar fora, está envolvido nisso tudo? Eu vou para o estacionamento, sento no carro, e antes da partida eu olho para minha esposa e minha filha e digo, amor, Deus falou comigo. E ela olha para mim e disse, eu já sei o que Deus falou contigo. E eu disse, é impossível. Eu sou emoção, ela é razão, irmãos. Eu deu quanto? Deu R$10,90, fechou, R$10,90 de desconto. E eu disse, não, eu duvido. E ela disse, eu já sei o que Deus falou contigo. Deus mandou nós dar tudo o que nós temos. Esse eu não acredito. Nós começamos a chorar compulsivamente dentro do carro. Eu, ela e a minha filha. Fiz questão de pegar minha filha e disse, filha, você entendeu que é tudo? Sim, pai. Você entendeu que os teus estudos estão aqui também? Sim, pai. Deus não mandou? Faz. Eu fiz questão de levá-la no banco comigo e pegar em espécie. Não é? Você já imaginou um saco, né? Não era tanto assim. Chamamos os nossos pastores. Disse, pastor, estamos aqui em obediência a Deus e hoje nós queremos ofertar tudo que nós temos para a vida de vocês. O pastor Júnior começou a chorar e disse, eu não posso aceitar isso. Como não? Você que nos ensina que a gente não pode impedir a bênção, não impeça a minha bênção. E fizemos uma oração incrível e maravilhosa ali. Eu não fiz isso esperando nada em troca, nada em troca. Mas alguns meses depois, a gente recebeu, nem sei quantas vezes mais do que tudo aquilo. E a gente conseguiu dar entrada e comprar o nosso apartamento. Um apartamento que a gente sonhava muito. E dias atrás minha esposa chega para mim e disse, amor, e se Deus nos pedir o apartamento? Eu disse, é hoje? Entrega onde? Ela disse, não, acho que você não entendeu. Você sabe que nós temos ele financiado. Eu estou dizendo de nós doarmos ele e continuarmos pagando. Eu disse, amém. Se Deus mandar, nós vamos fazer. Porque para Deus um apartamento não é nada. Deus pode muito mais do que isso.
Se Ele nos der, amém. Se Ele não nos der, amém. Se Ele nos pedir, amém. Se Ele não nos pedir, amém. O fato é que a gente precisa andar segundo a direção do Espírito Santo de Deus, segundo a vontade dEle. A vida não é sobre nós, a vida é sobre Deus, é sobre as pessoas. O céu só será manifesto na terra se você estiver ligado com o céu. O céu só vai se manifestar na terra se você estiver ligado com o céu. Por isso, não permita que o medo te paralise. Não permite que o medo te paralise de viver o sonho de Deus na tua vida. Existe um medo natural, eu estou aqui, então eu cuido, eu venho até a margem, eu cuido para não cair. Esse é um medo natural, está tudo bem. Ou aquele medo quando você sai na rua e você escuta um latido de um cachorro. Esse é o medo natural, existe um cachorro. Mas o medo que te paralisa, a tua mente já começa, meu Deus, esse cachorro vai me pegar, vai me destroçar, vai me destruir, ai meu Deus, já está mordendo a minha perna, ai, o cachorro nem está ali. Não deixe esse medo te paralisar. Um dia eu estava indo para o trabalho, um cachorro me atacou e me mordeu, e eu fiquei com medo, e eu não queria mais passar por aquela rua, embora aquela rua era a melhor rua que eu tinha para passar. E eu fiquei uns 2, 3 dias não querendo passar por lá, porque eu fiquei com trauma do cachorro me avançando. Mas de repente eu pensei, não, esse medo não pode me paralisar, eu vou continuar passando lá. E eu continuei passando lá, e lá foi a rua do pão com linguiça. E Deus se manifestou naquela rua. Por que eu estou te falando isso? Ei, que o medo não venha te paralisar, mas que a voz de Deus esteja acima de todas as vozes sobre a sua vida. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu queria que a banda subisse nesse momento. E eu quero orar por você de uma forma muito diferente. Eu quero orar hoje por direções que você está buscando de Deus. E Deus vai te trazer respostas hoje aqui. Você que precisa de uma resposta específica de Deus. Pastor, eu ainda não sei. Eu estou na dúvida. Eu não sei como fazer. A decisão de você vir à frente, nós vamos orar e profetizar sobre você. E você vai começar a entender o céu se manifestando na sua vida e através da sua vida. Se coloque de pé. E eu quero convidar você, que de alguma forma Deus falou nessa tarde. Você que está entendendo. Talvez você está nessa igreja há tanto tempo e você já aceitou Jesus, mas você nunca se entregou na totalidade. Pastor, mas eu estou 10, 20, 30, 40 anos na igreja, não importa. Talvez você parou no caminho, mas hoje é uma tarde de entrega, de renúncia. E eu quero que você, no ato de fé, você que Deus falou de alguma forma nessa tarde, que você saia do seu lugar. Eu quero orar sobre a sua vida e Deus vai começar a te trazer clareza nas suas decisões. Você vai ser tão envolvido pelo Espírito Santo de Deus, tão envolvido a partir de hoje, que você vai estar em ambientes e você vai lembrar dessa mensagem e você vai começar a manifestar o céu nos ambientes que você frequenta. Venha bem à frente, pode vir à frente. E ao som dessa canção, enquanto o nosso querido pastor adora ao Senhor, você vai começar a conversar com Deus agora. Você vai começar a abrir o seu coração para Ele. Essa conferência só vai fazer sentido se de fato o Espírito Santo dirigir a sua vida.